A paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, estamos aqui no nosso propósito de estudo, de oração, e nesta manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós, vamos falar de um tema muito interessante, uma tolice que às vezes fica escondido dentro da nossa alma e nós até nem percebemos. É a amargura. É algo que, se nós chegarmos e falarmos assim para alguém, você está amargurado, normalmente a pessoa vai dizer que não vai aceitar, porque a primeira coisa é que esta palavra é uma palavra que não soa bem aos nossos ouvidos, não assenta no nosso coração de maneira de ouvir falar, mas na prática é um sentimento muito fácil de ser vivido, porque ele vem conforme você vai somando as tristezas, as angústias, o não perdão, ele vai acumulando como se fosse camadas no nosso coração. Eu quero trazer a palavra que, que nós vamos usar como base para este tema, que vai trazer mais clareza do porquê nós precisamos revisitar o nosso coração para saber se tem ou não tem, para saber como nós devemos evitar, para saber como nós devemos nos purificar de algo tão nocivo, aquilo que o Senhor precisa de nós, aquilo que o Senhor tem nos orientado a ser, algo tão nocivo que pode nos levar para longe da presença de Deus, e não é isso que nós queremos. O que nós queremos é estar diante da presença do Senhor para fazermos tudo aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Então, aqui o primeiro versículo que eu quero usar sobre esta palavra de amargura é esse aqui, ó. Ele está escrito em Romanos, no capítulo 8, o versículo 9. E ele vai dizer: mas vós não sois da carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Então, se nós temos um corpo que é templo do Espírito Santo, e nós dizemos que somos de Deus, então nós precisamos fazer aquilo que o Espírito agrada. Precisamos fazer aquilo que o Espírito agrada. E baseado nesta palavra, eu quero então classificar um pouquinho as pessoas que são amarguradas. São aquelas pessoas ressentidas. E o que é ressentir? É aquela pessoa que fica voltando a um sentimento antigo. Então, por exemplo, alguém te magoou já faz 20 anos e a cada pouco você fala: eu nunca me esqueço daquele dia que aconteceu aquilo e tantantan. E parece que tem prazer em dizer aquilo para trazer de volta aquele sentimento sofredor, aquela dor, aquela angústia, aquela ação de vítima. Então, essas pessoas que fazem isso, e acreditem, essas pessoas muitas vezes somos nós, porque muitas vezes nós vamos para este lugar porque parece que trazer essa história para nós, às vezes parece que isso traz para nós um conforto,
Porque, como é legal falar que eu fui magoada, ferida, como é legal falar que existem pessoas ruins que nos machucam, que nos traumatizam. Então, é ressentimento, é isso, é trazer de volta um sentimento, é ressentir aquilo. Então, e a amargura é quando se acumula o ressentimento. Então, essas pessoas que vivem amargurada, elas conseguem ver aquele lado escuro, aquele lado negativo, aquele alimentar das mágoas nos seus corações. Ao invés de cultivar a beleza, ao invés de cultivar a saúde, ao invés de cultivar as coisas boas que o Senhor tem para nós todos os dias, como o salmista dizia, ó quão bom, ó quão maravilhosos são as obras das tuas mãos, quando eu olho para os montes, eu vejo de onde vem o socorro. Não, em vez de fazer isso, não, só vê a tristeza, só vê a amargura, só vê o ressentimento, só vê a maldade. Então, o coração começa a ficar amargo. Aí a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 3,14, vai dizer assim, a sua boca está cheia de maldição e amargura. Esta palavra ali, ela é muito dolorosa, porque o Paulo escreve aos Romanos explicando por que algumas coisas não estão dando certo. Então, o inimigo tem usado muito esse sentimento porque ele é camuflado, porque ele não é uma coisa que aparece no sentido de ferir outras pessoas no primeiro momento. Ele é uma coisa que fica ali como se fosse trazendo um motivo ou dando crédito para uma pessoa agir da maneira que age. E nós, mulheres, precisamos cuidar muito desse sentimento, porque o nosso lar precisa ser alimentado de sentimentos bons, nosso lar precisa ser alimentado de sentimentos que traz prazer na nossa casa. E uma pessoa amargurada normalmente é uma pessoa que reclama muito, é uma pessoa que chora, é uma pessoa que anda ansiosa ou depressiva, é uma pessoa que anda talvez xingando muito, reclamando, que uma pessoa que normalmente não sorri, uma pessoa que anda triste, uma pessoa que ou dorme demais ou não dorme nada, uma pessoa que a cada resposta que dá vai sair alguma palavra que fere de sua boca. Então, como nós somos responsáveis pela harmonia do nosso lar, nós precisamos tomar cuidado com este sentimento, com esta atitude de amargura. Então, às vezes nós vamos olhar para a nossa realidade e vamos dizer assim, e isso é uma das forças que o inimigo das nossas almas utiliza para fazer com que a nossa alma seja alimentada de amargura, é quando nós olharmos para a nossa situação e dizer assim, ai amiga, eu já passei por tanta coisa nessa vida, ai amiga, ninguém sabe aquilo que eu passo. Às vezes as pessoas olham para mim e vão pensar e por que ela anda desse jeito? Mas ninguém vive o que eu vivo, sabe? Tem que tomar cuidado se nós estamos falando isso, se nós estamos dizendo assim, não me entende porque não sabe o que eu já passei, sabe? Essas frases assim são frases que estão alimentando a amargura no nosso coração, porque é, é é aquele tom de dizer assim, se eu sou ferida, se eu sou amarga, se eu sou triste, se eu sou brava, ou se eu sou uma pessoa que recua, que se esconde, é porque eu tenho motivo. Mas só que esses motivos, eles estão aí por quê? Se você tem um Deus que pode te purificar e um Deus que disse assim para você, no mundo tereis tribulações, mas não desanimeis. O Senhor Jesus, ele disse isso em João 16:33. E é claro, irmãs, ninguém sabe o que você já passou,
ninguém vive o que você já viveu, porque esse é o seu, é a sua jornada, esse é a sua vivência, o seu propósito, esse é o seu plano de vida, esse é o que o Senhor permitiu que acontecesse com você, para que você fosse alimentada, para que você fosse instruída, para que você vivesse. Então não é para cobrar mesmo. Eu sou triste porque eu já passei por isso e por isso e por isso. Sim, você já passou por isso e por isso e por isso. E a tristeza é algo que realmente ele vem sobre nós, porque Jesus também ficou triste. E às vezes alguém vai lá falar assim, eu nem quero fazer esse estudo sobre as tolices, porque eu não vou, isso é desnecessário, porque eu oro, porque eu caminho com Jesus e tal, e é verdade, né? Muitas de nós aqui no grupo participamos, andamos com Jesus, oramos, lemos a palavra, sabemos quem é Jesus e tudo mais, mas o fazer esse estudo é revisitar o nosso coração para sondar, porque a palavra do Senhor ela vai dizer que nós temos que vigiar o nosso coração. E aqui Jesus ficou triste. Então, se até Jesus ficou triste, Mateus 26, do 36 ao 38, vai dizer assim: Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhe: Sentamos-nos aqui. Aí ele disse: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele fala para os discípulos. E aí levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. E começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhes disse: A minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Ficai aqui e vigiai comigo. Olha o que Jesus está falando. Ele está dizendo que ele está tão triste que a alma dele não está aguentando. E ele precisa de ajuda. Eles vigiai comigo, fica aqui, vigiai comigo. Então, quer dizer, quem somos nós para muitas vezes dizer assim, isso aqui é como se fosse algo de estimação, aquela tristeza, aquele desespero. O ser humano, né, nós temos esse sentimento, porque faz parte, nós precisamos realmente entender como o nosso coração está passando, como a nossa alma está passando, justamente para não dar crédito para aquilo que não vai nos levar, né, para a presença de Deus, aquilo que vai nos afastar da presença de Deus, porque alimentar uma tristeza é como colocar ela no lugar de um Deus na nossa vida, porque é algo que ela toma conta de nós, porque ela muda a nossa capacidade de agir, ela tira de nós o autocontrole, porque um coração amargurado, ressentido, ele vai trazer para nós um comportamento assim. E não é isso que o Senhor quer. Hoje, o convite, a partir deste estudo para nós, é entender que nós precisamos ser uma mulher que vê o lado bom das coisas. Uma mulher que mostra para os seus filhos, para o seu esposo, para os amigos no trabalho, que mesmo em meio às tristezas, existe um Deus que pode suprir essa necessidade. Nós temos uma palavra em Jó, no capítulo 41, versículo 22, que vai dizer assim, que diante do Senhor, até a tristeza pula de alegria. Lá está escrito bem assim, no seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante dele. Então, essa palavra, se nós estamos com o Senhor, tá doendo? Tá. Tá machucado? Tá. Mas existe uma esperança em Deus, existe uma alegria em Deus, porque o que fizeram conosco não nos diz respeito. O que fizeram conosco diz respeito a quem fez conosco. Então, se alguém chegou e falou assim, fez alguma maldade, talvez te traiu, talvez te roubou, outra vez falou mal de você, te caluniou, agiu injustamente contigo. E aí, o que acontece quando você pega isso e guarda no seu coração? Acontece que você está dando crédito para esse fato que aconteceu. Se alguém falou mal de você e você pegou aquilo e colocou, ele não podia ou ela não podia ter feito isso comigo, porque eu não mereço isso,
porque isso dói demais, aí eu fico com raiva do que me falaram, eu odeio essa pessoa, porque fez isso. O que você está fazendo? Você está dando crédito para aquele fato, você está dando crédito para aquela situação que aconteceu. E a palavra do Senhor, ela vai nos garantir que você tem que deixar a amargura de lado. Porque se você for uma mulher amargurada, a sua família vai viver esse sentimento junto com você. Aí você pode dizer, mas irmã, isso não tem nada a ver, o que você está falando, a minha família não tem que viver o que eu estou sentindo. Sim, eles vão viver porque o seu comportamento, porque você não vai conseguir se entregar por inteiro, você não vai conseguir amar por inteiro, você não vai conseguir servir por inteiro, você não vai conseguir se relacionar por inteiro, porque a síndrome do ferido, eu às vezes uso essa palavra, a síndrome do ferido, do amargo, a síndrome do traído, que é aquela pessoa que assume essa identidade de eu sou traído, eu sou ferido, eu sou amargurado, não em palavras, porque ninguém fica assumindo isso, mas em comportamento, em sentimento, em atitude, ela machuca quem está perto. Então, Jesus, ali na palavra do Senhor, Jesus nos ensina diferente disso. Por exemplo, Eclesiastes 9:4 vai dizer assim: para aquele que está vivo há esperança, porque um cão vivo é melhor que um leão morto. O que quer dizer essa palavra? Eu gosto de usar essa palavra assim, ó. Principalmente quando eu lembro das coisas ruins que já aconteceram comigo, eu digo assim, essa situação aconteceu, me levou a muita dor, me levou a muita tristeza, mas eu ainda estou vivo. Eu ainda posso fazer diferente, eu ainda posso me comportar diferente, eu ainda posso ressignificar isso que fizeram comigo. E a palavra também do Senhor vai dizer em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quem fica todos os dias trazendo à nossa memória o passado é o diabo, jogando as suas setas, lançando em nossa mente para fazer com que aquela decepção, aquela coisa horrorosa que aconteceu naquele dia, que nos tirou do foco, que nos tirou do lugar de conforto, venha nos incomodar. Quem faz isso é Satanás, porque o que é que nós podemos usar contra isso? Quando o Senhor disse para nós assim, ó, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você lembrar, porque nós, quando tem um fato que aconteceu na nossa vida de dor, de traição, né, de decepção, nós não vamos esquecer, porque nós temos uma memória, e o papel da memória é guardar aquilo que aconteceu conosco. Mas esse guardar não é para trazer para nós algo ruim, pecaminoso, algo que contraria a verdade de Deus, que é ter vida, vida em abundância, viver em alegria. E é por isso, então, quando Satanás traz aquilo para dizer assim, vamos dizer, você está sorrindo e de repente vem aquele sentimento, você não pode sorrir porque você é traída, porque você já te trapacearam, já te roubaram, porque você não é inteligente o bastante, ou porque, sei lá, qualquer coisa que vem na sua mente para dizer como se você não merecesse ser alegre, ser feliz, qualquer sentimento que vem. O que é isso? É uma seta que o inimigo está jogando na tua mente para você trazer para frente, para trazer para a tua lembrança, para a tua lembrança do momento, que você não pode, que você não tem aquele direito de ser uma mulher alegre. Então é nessa hora que você tem que vigiar e trazer para a tua memória atual, para a tua memória recente, que o Senhor já preparou para você um capacete para você colocar na tua cabeça, para que quando o inimigo jogar as setas dele, ele não entre na tua mente. Quando você coloca o capacete na tua cabeça. E o que é o capacete na tua cabeça? É você encher a sua mente de estudos atuais, de palavras de verdade, de palavras que
cura, de palavra que liberta, de palavra que transforma, de palavra que traz esperança, de palavra que traz renovo, e não aquele sentimento. Porque a nossa mente, ela vai registrando os fatos, as ações que aconteceram conosco, empilhando uma coisa em cima da outra, de forma que lá dentro da tua memória tem as coisas que aconteceu desde quando você nasceu até o momento atual. E se você não empilhar coisas novas, coisas boas, coisas que te trazem esperança, a cada momento vai trazer para você aquilo que já aconteceu, porque tem poucas coisas lá. E aí o que acontece? Cada vez que você vai revisitar o seu sentimento para trazer um comportamento, para trazer uma resposta para o que está acontecendo no momento, vai vir coisas ruins, porque você não colocou coisas boas. Se você encher de coisas boas, no mínimo vai dar trabalho para você conseguir encontrar coisa ruim. Por quê? Porque você vai ter que desempilhar o tanto de memória que tem na sua alma, no seu cérebro. Então, quando a palavra do Senhor vai dizer: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai dizer: se proteja, vigia, não deixe que as setas do adversário atinja você. Você precisa se proteger. A palavra do Senhor vai dizer assim em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, e as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. Então o que você vai fazer? Ah, me machucaram. Machucaram, já está no passado. A dor ainda é latente. Eu vejo a ferida exposta daquilo que fizeram comigo. Eu ainda não consigo aplacar essa dor. Eu ainda não consigo reduzir essa dor. Tudo bem, existe um tempo para passar, mas o que você tem que dia após dia é trazer a palavra do Senhor acerca daquilo, para que essa dor vai ficando cada dia mais distante. Não alimentar, porque alimentar essa dor é trazer a amargura para dentro da sua alma, e a amargura, ela nos afasta de Deus. Então, Efésios 4:31 vai dizer assim, 31 e 32: toda a amargura e ira e cólera e tumulto e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. E por que o Senhor vai dizer isso, que tem que ser tirado? Porque vai ter outro versículo que vai dizer que os amargurados, eles não vão entrar no reino dos céus. Por quê? Porque quando você coloca o sentimento de amargura, ele vem junto com um sentimento de que você não é amado, de que você não merece, de que você não pode ser feliz. E isso contraria o projeto de Deus. E se você não acredita no projeto de Deus, naquilo que o Senhor fez para você viver, significa que você está rejeitando a grandeza de Deus. E se você rejeita a grandeza de Deus, então você não vai entrar no reino dos céus juntamente com aqueles que creram. E isso, para nós, é algo muito sério, e nós precisamos verdadeiramente nos cuidar, nos proteger. Pare de se sentir culpada. Pare de entender que você tem direito de viver esse sentimento, porque afinal de contas o que você passou foi muito difícil. Tudo bem que você passou foi muito difícil. Isso é motivo de crédito para Deus, que sustentou você no processo difícil, porque você continua viva. Também pare de trazer culpa para aquelas pessoas que fizeram mal com você, que fizeram você entrar naquela dor, porque aquelas pessoas podem ter feito isso sem mesmo ter noção de que aquilo te causaria um grande prejuízo emocional, uma grande dor física, uma grande tristeza. Às vezes elas nem têm noção do tamanho do prejuízo que elas te causaram. Então, vá olhar para o que a palavra do Senhor diz para você. Revisite aí o seu coração. Ao invés de ficar dando crédito para essa dor, dê crédito para as maravilhosas obras da mão do Senhor, que te sustentou em meio a essa dor que você viveu.
A responsabilidade de acabar com essa amargura é sua, não é de quem fez toda essa terrível situação com você. Não espere essa pessoa ou essas pessoas virem pedir perdão para você, porque elas podem não vir nunca. Principalmente porque elas podem nem ter noção do tamanho do prejuízo que elas estão te causando, do tamanho da dor que elas inseriram na tua alma e no teu coração. Busque a alegria no Senhor e não, se aquela pessoa me pedir perdão, isso vai acabar. Se você buscar no Senhor, o Senhor pode atrair até essa pessoa para vir falar com você, se o Senhor entender que isso é necessário. Busque esta alegria diante de Deus. Não deixe essa amargura destruir a tua família. A palavra do Senhor em Provérbios 17:22 vai dizer assim, que um coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito partido seca os ossos. Então imagina que você dando crédito para essa amargura, você está trazendo doença para você. E ninguém de nós queremos ficar doente. Exercite o perdão, ele é libertador. Se você é uma pessoa que está amargurada, se você está, porque ninguém é amargurado, porque ser é uma identidade, a nossa identidade ela é de Deus. Uma identidade de Deus, ela nos traz sentimentos bons. Então, ninguém é, a pessoa está, porque ser está ligado com a nossa identidade, estar é ligado com o tempo, com algo que nós vivemos. Então, se você está amargurado e ainda não conseguiu perdoar, é algo que você precisa destruir imediatamente. Essa dor que não permite você perdoar. Ontem nós falamos no tema acusação, sobre aquele momento que Pedro pediu para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor Jesus falou ali 70 vezes 7. Isso está escrito em Mateus 18, 21 a 22. Uma das doenças mais terríveis, avassaladora, que vem para as mulheres ou para qualquer pessoa que é amargurado, é a depressão. E a depressão, ela mata porque ela faz com que você está fisicamente vivo, mas emocionalmente morto. E isso destrói você primeiro e depois a sua família. Então você precisa vigiar. Uma pessoa depressiva é uma pessoa morta, porque é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa que não consegue fazer novos projetos, é uma pessoa que não consegue ver algo de bom nas coisas que estão acontecendo, é uma pessoa que não consegue abraçar os seus filhos, é uma pessoa que não consegue viver o casamento, é uma pessoa que não consegue se entregar no ministério da igreja ou num projeto social, é uma pessoa que não consegue viver a alegria plena, a plenitude de Deus. O Senhor vai dizer assim, Salmos 34:18, o Senhor está perto daqueles que têm um coração aquebrantado e também salva o espírito contrito. Isso aqui, para quem está com o coração endurecido por causa da amargura, ele não vai permitir Deus entrar para trazer essa salvação. Quem vive cheio de amargura peca contra Deus. Olha isso que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 22. Este versículo, quando estava preparando, falou muito comigo, porque ele diz assim: arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora a Deus, para que, porventura, o pensamento do teu coração te seja perdoado. Olha só, você tem que perdoar o pensamento do teu coração por você ter guardado no teu coração algo ruim, porque isso te levou para longe de Deus. E vai dizer mais, porque percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Esta palavra é muito forte, essa palavra me deixou realmente assim, preocupada com o meu sentimento, porque isso aqui, para nós entrarmos dentro do nosso coração e dizer: ei, coração, isso que você está sentindo,
até tem razão de sentir, porque houve um momento em que foram machucados, em que te fizeram isso e isso, e você tem a sua lista de coisas ruins que aconteceram. Mas essa coisa que aconteceu, o meu coração, você precisa esquecer, você precisa não sentir mais dor, porque isso é mal, porque isso não é bom, e isso gera algo amargo. Porque quando ele fala assim, porque percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando nós estamos em pecado, praticando algo que é ruim, que é nocivo, e sabemos que é nocivo. Quando temos consciência. E quem de nós não sabemos que não podemos viver amargurado? Todos nós sabemos. Mas o que eu estou dizendo que a grande cilada aqui é exatamente esse ir e voltar no nosso pensamento, aquele sentimento de que tudo bem ficarmos tristes, tudo bem ficarmos ressentidos, porque afinal de contas o que aconteceu conosco é muito grande, é muito sério, é muito difícil, é muito doloroso. E, e é isso que nós não devemos dar crédito. Mulheres amarguradas não refletem a glória de Deus e com a sua amargura contamina o ambiente, a família, as pessoas que está perto. Hebreus 12:15 vai dizer: procedo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Olha que palavra importante aqui de Hebreus, para que você não seja contaminado, para que você não, com a sua contaminação, contamine as outras pessoas. Mas, como eu já disse, as amarguradas, as pessoas amarguradas não entrarão no reino do céu. Aqui em Hebreus está dizendo claramente: não entrarão, não ficarão fora da graça de Deus. O que é ficar fora da graça de Deus? É viver a desgraça. A palavra desgraça por si só já é uma palavra ruim, uma palavra feia, uma palavra que nós não devemos usar. Mas a desgraça é estar fora da graça de Deus. Então, uma pessoa amargurada vive a desgraça. Porque aqui está dizendo em Hebreus 12:15, você pode revisitar, olhar a tua Bíblia aí e ler, porque vai estar escrito desse jeito. E se você não tem vivido a glória de Deus, você está perdendo a abundância de Deus. Então mude isso imediatamente, meu irmão. Mude isso imediatamente, porque você nasceu para viver a glória de Deus, a plenitude de Deus. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele nós devemos dar glória para todo sempre. Isso está escrito em Romanos 11:36. Vigie os seus pensamentos. Deixe o Espírito Santo guiar você e não as decepções que aconteceram na sua vida. Porque nós sabemos que as decepções, as tribulações, nós vamos viver neste mundo. Amém, minhas irmãs? Essa é a palavra de hoje e eu profetizo sobre a sua vida que você, a partir desse estudo, transformará o seu coração em um coração alegre, em um coração aquebrantado, em um coração amável, em um coração flexível, onde o Senhor tem total liberdade de trabalhar em você, de agir em você, de fazer em você aquilo que Ele projetou para fazer, em nome de Jesus. Amém.